Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso podcast, nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais importante e relevante para quem trabalha com gestão de pessoas, para quem trabalha em RH. Portanto, se você é RH, seja analista, gerente, diretor, não importa. Se você está em RH, está trabalhando de alguma forma com os desafios de gestão de pessoas, esse é o nosso ponto de encontro e essa é a nossa comunidade, né? A gente está formando uma comunidade cada vez mais numerosa de profissionais de recursos humanos trocando ideias e conteúdos todos os dias. E aí, quando eu falo de comunidade, obviamente já lembro das redes sociais, Facebook, Instagram, fica o convite para você seguir o RH para você em todas as redes sociais e, óbvio, tem o LinkedIn também, lá a gente já tem mais de 80 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias todos os dias por lá. Fica, de fato, o convite para você fazer parte dessa verdadeira comunidade e o convite também, claro, para você visitar o rhpravocê.com.br, porque lá você vai encontrar conteúdos produzidos pela nossa redação, produzidos na área de Collab, pela comunidade de RH também, pelos nossos colunistas que são experts em temas variados, sempre ligados à gestão de pessoas, os nossos os branded contents, né, os conteúdos de marcas que são marcas parceiras que oferecem conteúdos vastos e super aprofundados sobre cada um dos temas de atuação dessas marcas. Eu tenho certeza que você vai curtir cada um desses conteúdos, portanto fica este convite. Beleza? A gente vai falar hoje sobre onboarding. Esse é um tema que tem sido muito pedido, muito demandado, porque a gente percebe que há muitas dúvidas sobre o que de fato transforma um onboarding normal em um onboarding incrível, em que vai marcar a experiência, ou pelo menos a entrada dos profissionais da empresa e tudo mais. E a gente tem um convidado super especial para guiar a gente nessa conversa e para ajudar a gente a entender como transformar a experiência de onboarding em algo de fato marcante, em algo incrível, que vai de cara trabalhar o engajamento e trabalhar o employee experience desses profissionais. Estou falando do Hugo Nascimento, ele é co-founder e CEO da Eva People e eu agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente, Hugo. Valeu, Daniel. Ouvintes, prazer estar aqui no podcast com vocês. Bruno, em breve a gente vai conversar bastante aí sobre o onboarding e o impacto dele na empresa. É isso aí, e aí também está aqui com a gente o Bruno Piai, o Bruninho, que é redator e jornalista do RH para você. Tudo certo aí, Bruninho? Fala pessoal, tudo bem? Trazemos aqui mais um dos grandes temas aí do momento, né? Onboarding vem ganhando muita força, as empresas vêm cada vez mais pensando no que fazer para melhorar essa jornada do colaborador e nada melhor do que ter o Hugo aí para nos guiar nessa conversa. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom e vamos lá! Bom, como o Bruninho falou, de fato, a gente tem entendido que o onboarding está sendo um tema cada vez mais em alta, digamos assim. A gente percebe, inclusive no RH por você, que a busca pelo tema tem aumentado bastante e até por isso a gente separou esse tema para abordar nesta semana no RH para você Cast. Mas antes da gente entrar no tema em si, eu queria convidar o Hugo para dar as suas credenciais, para a gente entender quem é o Hugo, quem é a Eva People, para a gente aí sim poder caminhar para as nossas perguntas e para o nosso bate-papo. Hugo, conta um pouquinho de você, da sua história profissional e da Eva People também. Perfeito, Daniel. Eu gosto de falar um pouco da minha história e como ela chegou no onboarding, até porque a Eva ela surgiu com o nome Eva Onboarding. Foi uma empresa criada para resolver esse grande problema. Mas, de maneira bem resumida, tá? Eu sou empreendedor de terceira viagem. Em 2015, minha última empresa que eu fundei foi a WeCare. Foi a primeira empresa do Brasil a trabalhar com o conceito de benefícios flexíveis. Nós inauguramos esse mercado, que é um mercado bilionário hoje, com grandes players. E isso no momento pré-reforma trabalhista, onde era super difícil evangelizar uma inovação para o mercado. As empresas que iriam comprar precisavam de um legal opinion para conseguir operar. Meus advogados falavam que era impossível fazer. Então, assim, eu já enfrentei os desafios de empreender dentro do RH, que é um setor que eu acho que tem um impacto muito grande. Eu acho que minha tese é que o RH, ele impacta todas as áreas da empresa, porque ele potencializa o principal recurso de todas as áreas. Então, sou empreendedor de HR Tech já há um bom tempo
E em 2020, em plena pandemia, voltei a empreender com a minha terceira empresa, que é a Eva. A Eva surge com o seguinte conceito. Nós acreditamos que no futuro do trabalho, nós, humanos, não seremos completamente substituídos pela IA. Mas nós teremos a IA como uma companheira de trabalho, em forma de assistentes virtuais. Essa é a nossa tese para o futuro, nós estamos olhando para o longo prazo. E o nome Eva vem daí. O nome Eva é uma sigla em inglês que quer dizer Employee Virtual Assistant, ou seja, um assistente virtual do colaborador. E foi aí que a nossa história começou com um produto que faz todo sentido agora, mas ainda mais no início da pandemia, que foi o produto Eva Onboarding. Por quê? Imagine um cenário onde as empresas têm uma disrupção em seu processo de trabalho, predominantemente presencial, indo para o completamente remoto. Você deve imaginar que vários processos nas empresas quebraram, mas principalmente o processo de onboarding. Quantas empresas possuem um processo onboarding completamente remoto? Pouquíssimas. Então a gente criou esse produto para atender uma grande dor do mercado, e isso surge a Eva Onboarding. E na Eva Onboarding a gente teve muito aprendizado sobre o que é um bom onboarding, mas eu queria só introduzir para falar que a empresa foi feita para isso, ela acabou dando um passo além do onboarding, virando a Eva People hoje, mas acho bom mostrar como a gente surgiu. Show de bola. Hugo, então vou começar com a sua própria pergunta. Foi uma pergunta retórica, mas eu já vou devolver, que é: o que é um bom onboarding, Hugo? Perfeito. De maneira bem resumida, tá? Um bom onboarding, um onboarding efetivo, é aquele que o novo colaborador consegue se integrar em suas atividades de maneira satisfatória naquele período de tempo determinado. Em geral, entre 3 e 6 meses. Em português, o termo mais aderente ao termo onboarding em inglês é integração. Integração de novos colaboradores. Só que a gente tem que criar também uma diferenciação. O onboarding é diferente do termo ramp-up, ou rampagem, termo aportuguesado. E ramp-up é o tempo esperado que o colaborador alcance a produtividade ideal em sua função. Perfeito. Então, vamos lá diferenciar. Onboarding, primeiros períodos, eu preciso me integrar, eu preciso ter um conhecimento inicial, como começar a produzir, para começar a produzir bem. Já contratei lá um baita talento. Como é que eu adapto agora esse talento às minhas atividades? Ramp-up não, ramp-up tem a ver com produtividade ideal. Dependendo do setor, ele vai ser entre 8 e 10 meses que você vai atingir. Mas até para trazer um caso real, tá? Eu tive uma péssima experiência com onboarding logo no início da minha carreira. Minha primeira experiência profissional foi como trainee em uma multinacional holandesa, e eu tive essa péssima experiência de onboarding. Tudo que tinha para dar errado naquele momento deu. Então, empresa com sede em São Paulo, eu trabalhando no escritório de Recife, e parece que isso agrava, né? Quando você tem um distanciamento do QG da empresa. Vou te falar alguns pontos. Meus gestores não sabiam que eu iria começar naquele dia. O meu líder direto estava de férias. Aquela pessoa que iria me conduzir, me treinar, não tinha notebook disponível. Ou seja, começo a falar aí de atores que participam do onboard de uma pessoa. Falei do líder, do gestor. Agora eu estou falando do time de infra, que vai me disponibilizar equipamento. Eu demorei algumas semanas para conseguir acesso às ferramentas. Então imagina aquelas ferramentas que toda grande empresa usa. Demorei semanas para conseguir ter acesso, para começar a produzir. Não tive treinamento. O meu onboarding, em resumo, foi um PDF com dezenas de páginas falando sobre a empresa de maneira genérica. Então, imagine como isso afeta esses primeiros 3, 6 meses de um colaborador quando falta o essencial para ele começar a produzir. Imagina o custo disso, né, Bruninho? Quer dizer, e as empresas também desperdiçam um monte de dinheiro antes de fato ter o colaborador minimamente integrado à empresa e muito mais distante, né,
do que o Hugo apresentou para a gente como a rampagem, né? Quer dizer, o momento em que aquele colaborador vai estar produzindo num nível acima do satisfatório, digamos assim. Imagina a motivação do Hugo entrando nessa empresa, né? Você já ganha um Pois e-book ali para decorar. Um mês depois ele já estava com o mês LinkedIn depois. aberto a contratações. Hugo, até pegando o gancho nesse seu caso, né? Eu queria te perguntar, você acha que o onboarding, apesar de ser um tema, né, que a gente vem discutindo mais, que vem se encorpando mais, ele ainda é muito subestimado? Porque eu tenho a sensação que quando a gente está falando de casos como esse que você contou, eu acho que a gente ainda tem aquela falsa visão meio automática que todo colaborador está entrando numa empresa com a motivação lá em cima. É automático, né? Fui contratado, então minha motivação está em 10 de 10. Então, eu acho que muitas vezes, por conta dessa visão, as empresas relaxam um pouco nesse processo de entrada do colaborador, né? Tem um transtorno aqui, tem um transtorno ali, mas o cara ainda vai conhecer a gente, o cara nem começou a trabalhar ainda, então dá. Então eu posso falhar com ele nesse começo porque ele ainda não está desengajado, ele ainda não está desmotivado e coisas do tipo. E, ao mesmo tempo, eu acho que quando a gente está tratando esse conceito um pouco como subestimado, é porque muitas pessoas encaram o onboarding como qualquer coisa que você faça depois que alguém entra dentro da empresa, né? Oferece um café, onboarding. O RH conversa com você, onboarding. Então, PDF cheio de informações é o PDF, então eu acho que o conceito ele se perde um pouquinho à medida que ele vai ficando amplo na interpretação das empresas e também ele é muito subestimado. Queria saber se você também tem um pouco essa visão e como que a gente muda isso, né? Como que de fato a gente trabalha esse onboarding para que ele não seja um conceito que vá se perdendo e vá se banalizando. Excelente ponto. Até trazendo um contexto, tá? Nós, na Eva Onboarding, chegamos aos primeiros 20 clientes em 2021 de pequeno e médio porte. E eram empresas que já possuíam essa dor, mas nós percebemos que em 2022 que empresas com um grande volume, uma grande complexidade do processo se beneficiavam mais de uma plataforma como a Eva, que eu posso contar um pouquinho mais como é que ela funciona. Mas isso tem a ver, eu adorei essa pergunta, tem a ver com alguns pontos, tá? Maturidade da área de RH, prioridade e o que as empresas entendem por onboarding. Vamos começar por maturidade, que é o que eu estou falando, pequeno e médio porte. Pequeno, médio e grande, né? As empresas de grande porte, elas possuem maturidade em diversos silos, nas diversas divisões dentro do RH, porque o RH é um setor extremamente segmentado. Então, ela tem especialistas para entender o que é onboarding, qual é o conceito de onboarding. Então, hoje a Eva, ela tem grandes clientes na carteira como Meta, Dasa, Deloitte, PetroRio, Softplan. São empresas que possuem pessoas, às vezes times voltados para resolver esse problema. Eles entendem o que é um bom onboarding. Quando a gente está falando de empresas de pequeno e médio porte, você vai conversar com elas, se elas têm um onboarding, elas vão falar que tem. E às vezes é isso que você e o Daniel falaram. Ela tem uma call de acolhimento na segunda-feira, de 1 hora, é onboarding. Ela tem uma reunião presencial no auditório, e aquilo é o onboarding. Ela tem um PDF, isso é um onboarding. E enquanto um processo de onboarding ele é muito mais do que só isso. Um onboarding, em média, ele possui 50 a 55 etapas entre institucional, burocracia, envio de acessos, são 50 microetapas dentro desse processo que envolvem várias pessoas, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é sobre prioridade. Quando a gente fala de orçamento para RH, uma parte esmagadora está em atração de talentos, ainda mais dependendo do mercado. Tecnologia, a maior parte está lá. Você vai ter um time grande de atração e esse time vai conseguir trazer algumas pessoas ao longo do ano, porque é tão difícil você trazer um desenvolvedor que, em média, aqui na América Latina, a produtividade está rodando entre
6 e 10 contratações por ano naquela área. Então, os recursos estão, sim, desproporcionalmente alocados, e isso abre o ponto para uma oportunidade. Qual é? Já que a gente investe tanto para trazer bons talentos, por que a gente também não investe para manter essa expectativa que ele tem? Você falou assim, já aposto que o colaborador sabe que vai trabalhar na empresa, que é boa, que tem uma boa cultura, ele já vai chegar motivado. E por que a gente está desperdiçando isso? Eu invisto pra caramba, vendo o sonho, eu como recrutador, vendo o sonho que ele vai trabalhar numa grande empresa, que ele vai voar na carreira. Mas esse sonho é quebrado já quando ele começa a entrar na empresa, porque ele vê que o encantamento que foi feito, ele não se mantém no onboarding. Eu não sei com quem falar, qual a documentação, não sei quando eu começo, que roupa eu visto, para quem eu me reporto, como eu consigo meu acesso, como eu rastreio meu notebook. Ele não sabe o básico. Então, ele já começa a se frustrar nesse período, e isso impacta, entre outras coisas, o NPS do colaborador, o Employee Net Promoter Score, e o bicho-papão, o vilão, turnover precoce. Quando a sua primeira impressão é isso aqui é uma zona, é difícil recuperar, né? Isso. O turnover já dá arrepio quem é do RH. O turnover precoce ainda mais, porque você já investiu tudo naquele curto prazo, alocou recursos para fazer aquela contratação, o colaborador não começou a produzir ainda, está se adaptando, e ele vai lá e sai da empresa. Então, o prejuízo ele é muito maior no turnover precoce. Então, em resumo, sim, o onboarding é um setor, é um processo subestimado, mas tem muito a ver com a maturidade das empresas e tem muito a ver com a priorização. Então, quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, ele é ainda mais subestimado. Em grandes não tem como, ela já tem isso no orçamento, às vezes já tem um time para isso, e as mais evoluídas em maturidade já possuem orçamento para contratação de uma ferramenta. Eu vou compartilhar com vocês aqui um objetivo do ano de 2023 da EVA, lá nos nossos OKRs, lá no topo. Nosso objetivo é que a EVA esteja no orçamento das empresas quando o assunto é Employee Experience. Empresas que olham para Employee Experience têm que olhar para soluções como a EVA. Então, nosso trabalho hoje no mercado não é um trabalho de demanda. As empresas não acordam e pensam, vou contratar uma ferramenta como a EVA. Nosso trabalho é evangelizar, mostrar o que as empresas estão deixando de ganhar e que elas estão perdendo por não ter uma ferramenta como a EVA. Hugo, bom, eu ia te perguntar justamente sobre a relação que me parece muito íntima entre onboarding e employee experience. Quer dizer, se a gente usar o lance, a frase pronta do a primeira impressão é a que fica e tal, a gente pode não concordar muito com ela ou não, mas a gente tem certeza de que um onboarding mal feito, mal conduzido, conduz para um employee experience já acidentado logo no começo, já fica difícil de recuperar, digamos assim, a imagem da companhia junto ao funcionário e tudo mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação, e aí eu vou juntar uma outra pergunta a essa, que é, eu acho que muita gente tem a impressão de que um programa, um trabalho de onboarding muito bem feito, muito bem executado, ele pode ser muito caro. E aí eu digo isso porque eu já conversei com o RH, que falou, eu não consigo fazer um onboarding incrível, maravilhoso, tal, que nem tais empresas, porque a gente não tem budget para ter o óculos, aquele Quest da Meta, porque os caras usam aquilo para fingir que estão na planta fabril da empresa tal, não sei o que lá, e isso tudo é muito caro, né? O onboarding no metaverso, né? vai ficando tão rebuscado ou tão sofisticado que acaba sendo proibitivo para algumas empresas. Mas eu tenho certeza que tem solução, existe algum caminho para fazer o onboarding de fato ser efetivo sem ter que gastar tanto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e também da relação do onboarding com o Employee Experience. Excelente ponto também. O onboarding, ele é tema de preocupação, tema de foco. Muitas vezes o time que toca Employee Experience na empresa. Em algumas empresas é o time de treinamento e desenvolvimento,
Em algumas empresas, eles possuem um time específico de onboarding, mas sim, onboarding ele impacta muito o employee experience. E quando você fala sobre a empresa saber que precisa ter, mas acho que não vai conseguir executar com seus recursos, não possui orçamento também. Vamos trazer aí o pé no chão para o mercado hoje. Não são todas as empresas que já possuem maturidade, priorização e orçamento para executar. Se você fala assim, quais são os maiores desafios para a empresa que possui isso? Pô, já sinto a dor, Hugo. E agora, como é que eu começo a resolver isso? Não é só o software, sendo bem sincero, tá? O software ele vai ajudar muito na execução, mas não é só o software que resolve o problema de onboarding, tá antes disso. Vou te falar o que é que eu vejo como principal desafio hoje para a empresa que passa por isso. Ela vai entender os desafios de negócio, vai entender o que é a empresa e como passar aquilo para os novos colaboradores. Então, ela vai planejar um excelente onboarding. Mas quando ela vai ver como é que eu executo isso agora? Como é que eu faço um pré-onboarding de uma semana para receber esse colaborador bem e eu envolvo o líder, eu trago o time de infra integrado nesse processo, eu trago um programa de padrinhos ou buddy, eu trago um onboarding institucional, mas trago um onboarding da área também. Como é que eu faço tudo isso e executo? Aí que está o grande gap. Hoje o processo de onboarding ele é muito mais complexo, ele não é trivial, é muito mais complexo do que as empresas pensam, principalmente na hora de executar. Então, eu preciso ter primeiro o planejamento, o processo certo para a minha empresa e para a fase que a minha empresa está. Mas nós sabemos que o time de RH ele é um time reduzido nas empresas. Aqui no Brasil, a gente tem, em média, só um profissional de RH a cada 50 colaboradores na empresa. Então, como é que eu consigo tocar minhas atividades dentro do RH, que muitas vezes quem toca RH também toca outras coisas, e ainda assim consigo receber por semana 5, 10 novos colaboradores de maneira tão personalizada? Parece que essa conta não fecha. Então, eu estou fadado realmente a ter um processo de onboarding ruim para sempre? Na minha opinião, não. Tá? Antes de falar de solução de software, eu acho que a oportunidade, principalmente das pequenas empresas, mas também das grandes, é unir esforços para que esses demais participantes do processo de onboarding na empresa compartilhem esse propósito de integrar com sucesso novos colaboradores. Eu estou falando de trazer o líder direto, eu estou falando de trazer o time de infra que disponibiliza equipamentos e acessos. Estou falando de trazer um programa de padrinhos. Eu estou falando de trazer várias pessoas. Já que eu sou limitado, eu tenho poucas pessoas no meu RH e eu quero dar um bom processo, como é que eu crio uma força aqui dentro da empresa para proporcionar isso? Então, eu como RH, eu crio os processos, eu crio o onboarding e os processos, mas eu capacito os participantes que vão participar desse processo e eu dou os recursos necessários para esse processo fluir bem, mesmo dentro de uma grande empresa. Isso também tem a ver com os conceitos de employer branding. Por quê? Ao invés de eu ser o herói do dia e salvar a empresa em relação ao branding como RH, eu uso um exército, um potencial exército interno para fazer isso. Eu trago as pessoas da empresa que elas podem atuar como um exército dentro desse processo. Perfeito. Fantástico. Bruninho, tem mais alguma pergunta para o Hugo? Ô, Hugo, eu queria entender, né, dentro disso que vocês trouxeram, que o Daniel trouxe de tecnologia, né, a gente fala aí de metaverso, a questão da experiência das pessoas, o quanto, inclusive, que a Eva pode ajudar no onboarding desde o recrutamento, porque eu acho que o processo de recrutamento, né, hoje também está muito complexo nesse sentido de engajar pessoas, porque a gente está com tantas ferramentas novas que, em muitos casos, a seleção, você se candidatar a uma vaga, se tornou uma verdadeira jornada. Você tem muitas vezes testes que não precisavam ser realizados, porque você tem uma área da empresa que fala inglês fluente, então você padroniza que toda empresa tem que ter o inglês, e às vezes aquela vaga não tem que ter o inglês. Às vezes quem está divulgando a vaga dentro da empresa
não sabe ao certo quais são as reais exigências daquela vaga, então acaba colocando um processo ali mais longo do que ele deveria ser. A gente vê que hoje muitas plataformas, né, estão meio que pagando o pato por conta disso, muitas críticas, muitas reclamações, mas não é uma culpa delas, né? São as empresas que montam esse processo de recrutamento, que acabam deixando que ele seja muito longo, muito exagerado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho nesse sentido, né? A gente está falando da entrada do colaborador na empresa, mas o onboarding começa com um candidato. Então, como que a gente trabalha esse recrutamento para que entre um pouquinho no menos é mais, para que a gente não abuse da tecnologia e para que não fique algo realmente cansativo, porque você desiste no meio do processo porque você começa em janeiro e termina em julho, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vamos lá, eu acho que essa pergunta ela traz alguns tópicos que a gente pode falar. A gente pode falar conexão dos processos de recrutamento e onboarding. Onde é que começa, onde é que termina o outro, quais são as oportunidades. A gente pode falar também sobre necessidade de personalização. Eu acho que aqui está a chave para muitos dos desafios do mercado hoje. A gente pode falar também sobre uma oportunidade ali no início do processo. Eu acho que o mercado de recrutamento, o mercado de atração e recrutamento, ele pode parecer tomado hoje por grandes players, ele pode parecer um oceano vermelho para quem vai competir lá, mas ao mesmo tempo ele tem muitas oportunidades geradas justamente isso que você falou. Se tem alguma parte do jogo que está insatisfeito, o candidato não está satisfeito, você pode ter certeza que vai criar oportunidade para alguém disruptar o mercado, para alguém mudar como as coisas são feitas. Então, de fato, sim, principalmente por causa das novas gerações, especialmente a geração Z, eles não estão lidando bem com a aplicação até o iniciozinho do processo seletivo. Então, se você traz um processo que é padrão para todo mundo, mesmo se você está falando com pessoas aplicando para estágio, para trainee, é o mesmo processo para um diretor, por exemplo, tem alguma coisa que vai impactar essa ponta, os novos colaboradores. Então, hoje, ao meu ver, até conversando com outros empreendedores, quando a gente fala de desafios em recrutamento, os desafios são maiores, as oportunidades são maiores para você fazer algo com esse pessoal da geração Z. Cargos de entrada e experiência para cargos de entrada. Existe também uma categoria de mercado que ela não é tão forte no Brasil, mas nos Estados Unidos já temos grandes players, que é o software de TRM. O que é um TRM? A gente conhece muito o termo ATS, né? O ATS todo mundo já domina. Mas o que é o TRM? É uma analogia ao CRM. Eu troco o C de cliente, né, do CRM, pelo T de talento. Então, como é que eu faço uma gestão do relacionamento com o talento? Que é lidar com perfis diferentes, fazer cadências de comunicação, engajar pessoas no processo, entender, ter dados gerados por isso. Então, é uma categoria no Brasil que ela não existe dentro do mercado, que é um oceano vermelho, mas que poucas pessoas fazem bem. Então, é uma oportunidade aí do TRM, não vou entrar muito a fundo, porque é um negócio que não existe, mas que fica aí uma deixa para quem tiver essa curiosidade, entender mais sobre isso, porque ajuda a resolver esse problema que você falou, das aplicações. Mas falando da conexão do processo de recrutamento com o onboarding. O onboarding ele tem um microprocesso chamado pré-onboarding. Super intuitivo entender que ele vem antes do dia 1 do colaborador. Quanto tempo antes? Depende da sua estrutura. Eu já conversei com grandes bancos que possuem um pré-onboarding de 60 dias. Eles contratam uma pessoa com tanta antecedência que a pessoa fica 60 dias ali no processo antes de começar. Então, se for para um cargo de diretoria, 90 dias. Se for para um cargo de gestão, 60 dias. Se for para um cargo de analista, 30 dias. Mas a maior parte das empresas contrata a pessoa começar o quanto antes. Então, a gente está falando de 3 dias, está falando de 5 dias. Que é justamente quando o candidato começa a virar colaborador. Ele é um candidato, aceitou a carta proposta e ele entra no pré-onboarding. Em alguns casos, o pré-onboarding pode ser um processo eliminatório. A pessoa não possui documentação
correta, a pessoa não passou um processo de checagem. Alguma restrição, então, sim. Tem alguma restrição. Então, essa é a conexão entre o processo de recrutamento e o processo de onboarding, ali ligado pelo pré-onboarding, e a grande oportunidade, repito, é aquela. Você já investiu muito, você encantou o candidato. Tenha uma experiência homogênea, não tenha uma queda brusca. Você está falando com um time super preparado para encantar, para trazer, e você joga esse candidato em um time só burocrático, que só fala de documentação, do financeiro e é uma transação. Traga o Employee Experience para o pré-onboarding, para a pessoa continuar tendo uma experiência homogênea. Então, essa é a maior relação e também a maior oportunidade. E volto para o tema que é personalização. Quanto a gente perde de não personalizar? Eu acho que o tema personalização é a grande sacada. Eu vou levantar outro problema. O problema é que a maior parte das empresas possui diferentes perfis de colaboradores. E eu não estou falando só perfil de senioridade, de falar de júnior para pleno, para cima. Eu estou falando de perfis de pessoas que trabalham no escritório, têm acesso ao computador, a ferramentas, são pessoas digitalizadas, e perfis que, o contrário, não possuem computador, possuem só uma relação com o seu smartphone, às vezes ainda é muito precária, ou com acesso à internet, ou com acesso a ferramentas. Então, como é que eu lido com esse colaborador? Ele vai realmente se tornar um colaborador invisível para a empresa? Então, empresas de serviços, de tecnologia, a maior parte da empresa são pessoas que são digitais, vamos falar assim. Outras não. Varejo, indústria, manufatura, indústria química. Um cliente nosso, como a PetroRio, por exemplo, que possui muitos, centenas de colaboradores embarcados em navios petroleiros, como é que eu faço para esse colaborador não virar um colaborador invisível? Eu consigo criar um processo personalizado para esse perfil de colaborador. Muitas vezes, sem esse perfil ter acesso a e-mails, tem acesso a ferramentas de comunicação. Então, entrando rapidamente como a Eva resolveu isso, nós criamos integrações com ferramentas de comunicação. Não só o e-mail, Outlook, Microsoft Teams, Slack, mas agora também o WhatsApp. Eu consigo comunicar com o colaborador antes, que era considerado invisível, não tinha acesso às informações da empresa, à cultura, ao processo de onboarding, e agora ele consegue fazer isso pelo seu próprio smartphone, usando uma plataforma de comunicação. Então, a oportunidade está aí. Você conseguir saber que existem diferentes perfis e trabalhar com todos eles. Claro. Caramba, Hugo, quanta dica legal, cara. São várias, acho que assim, muitos insights e dicas valiosas mesmo. Quero agradecer imensamente pela sua participação no RH para você Cast e desejar muito sucesso para você e para a Eva People, Hugo. Eu que agradeço, foi muito bom falar desse tema. Se deixasse eu falar o dia inteiro, é um tema que a empresa foi criada por causa disso, e convido vocês a conhecer um pouquinho da Eva, conversar sobre esse tema comigo, com meus especialistas também. Fantástico. Bruninho, obrigado por ter tirado um tempinho para participar do episódio de hoje também. Muito bom, obrigado, gente. Hugo, prazer te conhecer, muito legal conhecer também aí o trabalho de vocês, você trouxe muita coisa bacana para nós. Então, foi muito legal aí o episódio. Tenho certeza que quem está assistindo curtiu bastante também. Então, agradeço aí a sua participação e muito feliz por ter tido essa oportunidade de conversar contigo. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com o Hugo Nascimento, que é co-founder e CEO da Eva People, e quem participou comigo foi o Bruno Piai, redator jornalista do RH para você. Eu já deixei todos os recados lá no começo do episódio para você seguir o RH para você nas redes sociais, e agora só tenho um recadinho final, que é um convite para você se inscrever ou assinar o feed do nosso podcast. Assim, sempre que tiver episódio novo publicado, a gente aparece na página inicial do Spotify, do Deezer, do Google Podcasts, Apple Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo a gente, para a audiência do YouTube, é claro. Mas você sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira cedinho, entre 5, 6, 7 da manhã. Tem episódio novo publicado para a gente começar a semana bem. Beleza?
Aliás, falando nisso, desejo uma excelente semana para você. Espero que você tenha curtido o episódio de hoje. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.